Na série especial sobre o crime da Vale em Brumadinho, que completa 5 anos nessa semana, a Itatiaia destaca os pontos em comum com as outras 3 grandes tragédias recentes. Brumadinho, 5 anos. A Itatiaia não esquece. Reunidos num mesmo espaço, representantes de 4 das maiores e mais recentes tragédias do Brasil foram questionados dessa forma pela Itatiaia. O que Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, a Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e a mina da Braskem, em Maceió, têm em comum? A ausência da justiça, a falha na fiscalização e o poderio, que essas mineradoras e que essas empresas detêm. O que nos une é a luta por justiça e contra a impunidade. Com certeza, o que une, principalmente, é o amor aos filhos, aos pais, aos irmãos que perderam a vida em tragédias evitáveis. A busca incessante por justiça. A impunidade é uma dor que ainda aflige os corações dos familiares das vítimas. Em nenhum destes 4 casos, temos pessoas condenadas pela justiça como responsáveis pelos desastres. Mônica dos Santos morava em Bento Rodrigues, distrito arrasado pela lama da Samarco em 2015. Eu acho que já deu para a gente sentir, para perceber que sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque se tivesse ouvido uma punição quando a barragem de Fundão rompeu, não teria acontecido em Brumadinho. Então, a nossa busca é uma busca incessante por justiça e por punição. Em memória às pessoas que se foram no dia dos crimes e que estão indo, a cada dia, nesses longos, falando por Mariana, 8 anos, Brumadinho, 5. Paulo Carvalho perdeu o filho na tragédia da Boate Kiss, casa de shows que pegou fogo em janeiro de 2013, deixando 242 mortos na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ganância e omissão. A ganância porque, seja de empresas, seja de pequenas empresas, grandes empresas, a busca pelo lucro de qualquer maneira, não privilegiando a vida, é o que causa uma tragédia. E a omissão é porque essa tragédia, se ela tivesse a fiscalização, que se paga os órgãos públicos para que os locais sejam fiscalizados, se paga os órgãos públicos para que não permita que locais e barragens, prédios, boates, hospitais, fábricas, coloquem em risco a vida das pessoas. De Alagoas vieram 2 representantes dos atingidos pelo colapso da mina de Saugema da Braskem. A Itatiaia esteve em Maceió em novembro, acompanhando de perto essa situação. Ricartiane Cardoso lembra a responsabilidade do poder público nessas tragédias. Eu acho que a maior semelhança nesses casos é o protecionismo empresarial, quando o Estado tem responsabilidade. Porque a proporção que ele assegura a impunidade da empresa privada, ele também assegura a impunidade para si. Anfitriando o encontro que emocionou os presentes em Brumadinho durante mais de 3 horas de depoimentos, Andresa Rodrigues destaca a importância de reunir e ouvir os atingidos. Andresa perdeu o filho, Bruno, morto no rompimento da barragem da Vale no córrego do Feijão, em Brumadinho. Primeira coisa a ser dita é que nós seguiremos com eles e por eles, e que eles não serão esquecidos, As 272 joias, elas seguem vivas em nós e em nossas ações. E nesse contexto, o clamor pela justiça. A certeza de que se a justiça não for feita, não haverá para nós familiares reparação, não haverá alento. Este encontro, nesta semana que marca os 5 anos da tragédia da Vale em Brumadinho, teve participação fundamental da jornalista mineira Daniela Arbex. Autora de livros que contam a história de grandes tragédias do Brasil, Arbex fez a ponte entre as vítimas de Minas e do Rio Grande do Sul. Fazer a ponte, buscar e cobrar por soluções. São essas algumas das mais importantes missões do jornalismo.
Foi emocionante, particularmente para mim, por ter sido a ponte que apresentou e que ligou as famílias do Rio Grande do Sul com as famílias de Minas Gerais. Eu acho isso muito emocionante, porque jornalismo é ponte para o coração do outro, sim, mas é também um caminho potente para a busca da justiça. Essas famílias precisam se fortalecer e precisam se unir exatamente para que encontrem uma resposta para tudo que aconteceu. O lema da Avabrum, que é a Associação de Vítimas da Tragédia de Brumadinho, é o lema de cobrança por justiça, é o lema de não esquecimento, é o lema da memória, da busca pelas joias que ainda não foram localizadas. São 3, infelizmente, em 5 anos. Esses são caminhos para, de alguma forma, tentar superar essa tragédia? Eu acho que é absolutamente necessário lembrar, porque esquecer é negar a história. E quando a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos fizeram chegar até aqui. Então, construir a memória coletiva do Brasil é altamente necessário para que a gente possa, através dessa construção de memória, fortalecer, buscar e consolidar a justiça. Repórter João Felipe Lolli. 7h18 e deputados da bancada mineira no Congresso Nacional voltam a pressionar a justiça em Belo Horizonte por mais agilidade no processo de reparação dos danos aos atingidos pela tragédia da Samarco, em Mariana. Mais agilidade na construção do novo Acordo de Mariana. Essa foi a motivação de uma reunião ontem entre integrantes da comissão externa da Câmara dos Deputados e representantes do Tribunal Regional Federal da 6ª Região de Belo Horizonte. Representando a comissão, os deputados federais Rogério Correia, do PT, e Pedro Ayrara, do Patriota, se reuniram com a presidente do TRF6, a doutora Mônica Cifuentes. Esse processo de repactuação, nós queremos que ele se agilize. Nos últimos encontros e reuniões e audiências, andou-se para trás. As empresas ofereceram um valor que eles colocaram é irrisório, não pode ser aceito. Nós viemos pedir agilidade para que essas negociações sejam feitas o mais rapidamente possível, mas atendendo aos atingidos. Um outro ponto é que o atendimento aos atingidos tem que incluí-los na negociação. A Samarco e as controladoras Vale e BHP Billiton ofereceram pouco mais de 40 bilhões de reais no novo acordo de repactuação. Este valor é quase 4 vezes menor que os 150 bilhões de reais apontados por estudos do Ministério Público Federal como ideais para reparar os estragos. O deputado Pedro Ayrara critica ainda a atuação da Fundação Renova, criada pelas empresas. Segundo o parlamentar, a Renova, que deveria ser independente, só executa o que as mineradoras querem. A Fundação Renova, ela adota uma estratégia que é uma estratégia muito vil com os atingidos, que eles executam aquilo que eles acham interessante executar e aquilo que eles não acham interessante executar, eles acabam judicializando. E essa judicialização, ela não oferece a solução dos problemas dos atingidos e fica se arrastando na justiça. Nesse sentido, a nossa reunião aqui, enquanto comissão com a presidente, foi também no sentido de sensibilizar o Poder Judiciário para que, diante dessas manobras jurídicas que as fundações, muitas vezes que as empresas, elas acabam empenhando, para que possa se ter também uma resposta adequada da justiça e para que questões como essa possam ser contempladas no acordo. Representando as vítimas da tragédia de Mariana, o movimento dos atingidos por barragens também participou do encontro. O coordenador Josélio Andrioli afirma que agora já existe uma lei para que a justiça possa cobrar e punir as mineradoras com rigor. Tem uma unidade hoje porque é um crime que precisa ser punido e as pessoas precisam ser reparadas, né? E isso unificou, inclusive, a bancada mineira quando apresentaram uma política nacional de direito dos atingidos por barragens, que o Lula sancionou agora recentemente, né? E que a gente espera valer para os casos de Brumadinho e Mariana. Inclusive, essa lei garante o direito do sofrimento da centralidade da vítima, garante a participação, inclusive que o movimento indique os membros para a participação efetiva em processos como esse da repactuação. A Itatiaia apurou nos últimos dias que o governo de Minas espera uma nova proposta das mineradoras ainda neste mês. Procuradas para discutir questões do acordo, a Samarco e a BHP não quiseram se manifestar sobre o assunto.
Já a Vale, acionista da Samarco, disse que está comprometida com a construção de um novo acordo. A mineradora afirmou que as negociações estão em andamento no TRF6 e disse que confia que as partes chegarão a bons termos antes de definir o valor global do acordo. Repórter Mardélio Couto.